Pode tirar o som aberto. Voltamos com o nosso convidado de hoje. Esse aí vai ser o nosso amigo Yuri, agora falando um pouquinho sobre a questão dessas crises, né, pessoais, existenciais, a crise espiritual que as pessoas podem viver na caminhada. Igreja Católica. Você pode explanar um pouquinho sobre isso, Yuri? Hoje a gente vive realmente, de fato, uma crise muito profunda na igreja. E muito disso acontece por uma crise espiritual dos próprios católicos, por não conhecer a própria fé e por não viver e aplicar essa fé na sua vida. Eu escutei numa formação do padre Leonardo Wagner que ele fala, quando a gente vai se confessar, a gente se confessa porque a gente lembra que tem alma. E eu acho que essa fala se estende para o que a gente vive hoje. As pessoas parecem que vivem de uma forma que parece que a vida só é essa. Não existe mais inferno, não existe mais céu. E quando a gente tem esse pensamento, a gente começa a relaxar na vida espiritual e até mesmo no conhecimento da própria fé, do que a fé católica nos pede e nos exige. E aí a gente acaba nessa confusão que a gente está vivendo hoje, porque de fato é uma confusão, né, muito alimentada pelo maligno, de fato, porque quem divide, quem confunde é ele mesmo, né? Então, os católicos a gente precisa voltar a ter uma vida espiritual profunda e conhecer a nossa fé, conhecer aquilo que nos diz o catecismo, conhecer aquilo que é o fundamento da nossa fé, porque senão a gente acaba vivendo a fé só de fachada, né? A gente vive um fingimento da fé. Então é por isso que a gente vive isso muito hoje, né? Essas confusões que a gente vê na igreja sobre determinados documentos e tudo mais, porque a gente fica abalado por isso, porque a gente não conhece a nossa fé e não sabe, e por não conhecer a nossa fé, a gente não sabe agir diante disso, né? O meu povo padece por falta de conhecimento, já disse Jesus nos evangelhos. Então, a gente precisa conhecer a nossa fé. Por isso que hoje eu participo de um grupo de estudos, né? Que a gente se reúne para estudar, para conhecer a nossa fé profunda. Aonde a gente vê isso nas paróquias? Não se vê. E quando a gente tenta fazer isso, a gente é banido das paróquias. A gente apenas quer ser católicos, mas tem muitas paróquias que não acolhem aqueles que querem ser católicos. A gente não pode usar um véu, a gente não pode não bater palma na missa, que as pessoas já ficam estranhando. Por que ele se incomodam, né? Porque essa é a vivência de fato da Santa Missa. Se você for pegar a estrutura e a natureza da Santa Missa, na verdade a gente é chamado a viver assim, porque ali está acontecendo o santo sacrifício de Cristo. Nossa Senhora na cruz não bateu palma, ela chorou, né? São João também. Aqueles que estavam com ela não bateram palma, só ajoelharam e choraram. Assim deve ser a nossa atitude e a nossa postura diante da Santa Missa. Nosso Senhor está ali, se entregando por nós na Eucaristia. A gente está batendo palma, a gente está conversando, a gente está levantando o braço e tudo mais. Mexendo no celular, mexendo no celular e tudo mais. Tudo isso nos tira o foco daquilo que é mais importante, e é por isso que hoje a gente não vê mais santos, né? Se a gente for ver, as canonizações são de santos até recentes, mas, por exemplo, você pega Carla Acutis, um jovem de 15 anos. Aí você se pergunta, um jovem de 15 anos é santo, e nós? O que a gente está fazendo para ser também, na idade que a gente é, santo? E a piedade cristã, a piedade da Santa Missa, é uma das coisas que mais fazem santos. A forma que a gente participa da Santa Missa, a forma que a gente comunga, né? Então, tudo isso é fruto de uma crise espiritual que leva a uma crise doutrinal, a uma crise de fé, em que a gente acaba relaxando e não aproveitando os benefícios que existem na fé católica e na Santa Missa. Dentro dessa crise de fé entra também uma crise moral, né? Porque se eu
por exemplo, não creio naquilo que ensina a Santa Igreja, eu também não vou viver do meu jeito. Né? Então, os tantos escândalos, os tantas quedas de eclesiásticos, de leigos, de pessoas, referências, né, até de fundadores de novas comunidades, ou pessoas que estão em referência como ordem religiosa, ou padres assim bem renomados, né, acabam decaindo, porque como eu não creio mais que existe o céu, o inferno, a minha vida vai ser uma profissão de fé naquilo que o mundo ensina, né? Uma falsa profissão de fé. É interessante porque estava na missa, o Padre Cristo falou, né? Tipo, a gente não pode se confundir com as coisas deste mundo, porque senão a gente vai acabar nadando junto com os porcos. E é muito isso, né? Quando a gente tem a crise espiritual, ela difunde para as outras crises, né? Moral. A gente hoje vai selecionando aquilo que é pecado e aquilo que não é, né? Isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado. Não segundo a tradição cristã e aquilo que Jesus nos deixou nos mandamentos, mas aquilo que é segundo o meu interesse. O Padre José Eduardo fala, tem muita gente procurando uma teologia para o seu pecado, para justificar o seu pecado. Chama até a teologia da sacanagem, né? Justamente. E aí você vê o nível que que está a crise moral. Né? E eu indico até o professor, o padre Paulo Ricardo lançou o curso dos 10 mandamentos. Né? E ali é muito uma base profunda moral. Porque os mandamentos é aquilo que a gente precisa estritamente viver para alcançar o céu, para amar a Deus. Então, ter essa consciência do que é pecado e do que não é, né? Para a gente também não entrar no escrúpulo. Né? Então, a gente precisa de fato, isso vem pelo estudo, vem pela oração, vem pelo estudo das Sagradas Escrituras, pela meditação. Então a gente precisa de fato voltar a ter esse hábito do estudo, né? Porque assim a gente vai conseguir sair desta crise, a gente vai conseguir buscar uma vida de santidade concreta, sair desta crise moral e começar a restaurar o Brasil, começar a restaurar as nossas famílias, porque tudo isso desanda para dentro também das famílias. É uma das instituições mais atacadas hoje em dia. A gente vê isso, o governo querendo colocar o feminismo dentro das escolas como matéria de estudo, o homossexualismo, a educação sexual para as crianças. E se você vê, tudo lá a partir da infância, né? Porque a partir do momento que você consegue ter domínio sobre a consciência das crianças, você tem domínio sobre ela toda. Então, e aí você pega as escolas integrais, né? Você traz essas pautas de educação para dentro das escolas, coloca as crianças dentro das escolas integrais. O dia inteiro ali presa. Vendo isso, longe dos pais, os pais já têm uma crise espiritual, moral, onde não tem uma base para educar essas crianças e para desmistificar tudo aquilo que a escola ensinou para ela o dia todo, e aí todo o problema está feito. Né? Famílias desestruturadas, crianças crescendo com uma consciência ruim, e aí a gente só vê o crescimento moral e espiritual ainda mais crescente. Né? Isso quando eu falo assim presa, é no sentido de a pessoa não ter tempo mais para a família, ter tempo para até se desintoxicar daquilo que foi ensinado de forma equivocada, né? Ou seja, a escola em tempo integral é tido como uma solução, mas às vezes é uma grande armadilha. A pessoa pergunta. Não, era que assim, que é pecado, que não é. Muitas vezes, se for para pensar, o que não é pecado, vem dizer, praticamente tudo hoje em dia é pecado. E então a pessoa diz assim, então eu não vou viver a vida porque tudo que eu faço é pecado. Aí isso aí é uma questão de escrúpulo, né? Já é um erro que a pessoa pensa, né? Porque nós estamos aqui, estamos há quase 1 hora conversando. Cadê o pecado? Justamente. Né? Justamente. Mas infelizmente muitas das pessoas só sabem sentar para conversar para falar mal dos outros.
Aí é pecado. Ou seja, alguém que tem uma vida interior em Cristo vai fugindo cada vez mais do pecado, né? É um fator que brota de uma intimidade com Deus, não é tipo um legalismo, né? É uma graça, né? Que a É gente só que ela procura vai falar, né? encontrando as suas dificuldades pelo caminho e sacrifício. Aí a pega, vai querendo sair dessa nossa igreja católica. Ah, eu vou procurar outra porque o caminho é mais fácil. Justamente. Só que aí é um problema de abraçar a fé, né? Falta de maturidade, né? Justamente. Falta de humildade diante do sacrifício, da renúncia. Exato. É preciso ter bastante cuidado com isso, né? Tipo, tá difícil, eu abandono a cruz, vou procurar onde está prometendo, pare de sofrer, né? Se Jesus tivesse abandonado a cruz, né? Nós estávamos ferrados, Porque né? nós não estaríamos nem aqui. Verdade. Tem tudo isso. Você queria deixar a dica de alguns livros aí, sobre estudo, alguns livros aí Que pra você já galera que você leu. já leu, tá lendo, pra galera pesquisar, algum site, alguma coisa, fontes de pesquisa por onde a pessoa começar aí a tentar se encaminhar para conhecer a fé. Pronto, o site do Padre Paulo Ricardo, eu acho que se fosse para escolher um único local para estudar hoje a fé católica de diversos âmbitos, seria o Padre Paulo Ricardo. Tem muito conteúdo lá, tanto gratuito como pago. Aliás, o curso dos 10 mandamentos é gratuito, né? Ele fez aniversário do site, então ele fez esse curso gratuitamente. Um livro, então acompanha, se inscreve no curso, porque é um curso muito profundo, muito rico em detalhes. Ele realmente entra em vários detalhes importantes sobre os mandamentos. E outro livro é A Fé Explicada, né? Porque ali é uma base muito sólida também porque às vezes a gente lê o catecismo e não entende muita coisa, né? Porque o catecismo tem uma linguagem muito densa, muito teológica, e o compêndio do catecismo também é interessante, né? Mas A Fé Explicada, se eu não me lembro o autor, é muito bom, né? E é indicado também por outras pessoas, como o Guilherme Freire. Muito bom. Então esses dois, tanto o Sim. site do Padre Paulo Ricardo e A Fé Explicada. Pronto, então a gente agradece aqui o nosso amigo Yuri por esse tempo precioso aqui conosco, que Deus te abençoe, e fica o convite para que você participe mais vezes aqui, até dando pequenas formações, né, sobre alguns temas que você aí tem se aprofundado. Fica aí o convite, e nós agradecemos pela sua disponibilidade, né? Ontem eu encontrei ele, aí de imediato chamei, ele já prontamente disse o sim, né? Então, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. De fato, já faz um tempo que a gente não faz um programa juntos. Dessa vez comigo, né? Pois é, mas até me pediu para encontrar um tema, mas só que eu acabei não Correria, né? na correria, não pensando em nada. Mas estamos aqui, foi um bate-papo muito bom, e na próxima vez a gente vê um tema já mais fixo e a gente vem de novo. Pronto, esse é o programa Boa Nova de Paz. Vamos com o nosso apoio cultural agora.